Fala galera, beleza? Na aula de hoje vamos ver a continuação da nossa aula de inequações do segundo grau. Antes, porém, eu queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar a par de todas as nossas novidades. Beleza? Vamos ver hoje então, pessoal, o segundo caso, que é quando a nossa parábola, ou melhor dizendo, a nossa função, que tem uma parábola, apresenta uma única raiz. Nesse caso, nós vamos ter duas possibilidades. Ou a parábola vai ser boca para baixo ou boca para cima. A gente está vendo os dois casos em que ela tem uma única raiz. O que eu quero que você note? Se o número que multiplica o x² for negativo, ou seja, menor que zero, a gente sabe que a parábola é boca para baixo. A gente já viu isso em função do segundo grau. Se o número que multiplica o x² for negativo, positivo, ou seja, maior que zero, a minha parábola é boca para cima. A gente também já viu isso quando a gente estudou o que? Função do segundo grau. Note o seguinte, pessoal. Nesse caso, nesse primeiro caso, a parábola começa negativa. Por que começa negativa? Porque esse pedacinho rosa ele está abaixo do eixo x. Depois ela passa a ser exatamente igual a zero. E depois ela volta a ser o quê? Negativa. Por que negativa? Porque está abaixo do eixo x. Então, começa negativa, passa a ser igual a zero, volta a ser negativa. Então, negativa, zero, negativa. E nesse outro caso, pessoal, positiva. Por que positiva? Porque está acima do eixo x. Depois passa a ser igual a zero, né? Toca o eixo x e volta a ser positiva. Ou seja, positiva, depois zero, depois positiva. Nisso, a gente pode usar uma regrinha prática, que é a regrinha do Mama. Quando A for menor que zero, ou seja, quando A for negativo, a parábola também começa negativa, depois termina negativa. Quando A, ou seja, quando o número que multiplicar o x² for positivo, acontece o contrário. Ou seja, a parábola começa positiva, né, também, e depois termina positiva. Então, ó, A menor que zero, ou seja, negativo, negativo, negativo. A maior que zero, ou seja, positivo, vai dar positivo, positivo. É igualzinho o A. Nisso, a gente usa a regrinha prática do Mama. O que quer dizer Mama? Mesmo sinal de A e depois mesmo sinal de A novamente. Mesmo sinal de A negativo, mesmo sinal, A positivo, mesmo sinal, ou seja, positivo, e novamente mesmo sinal, positivo também. Beleza? Vamos fazer um exemplo para fixar esse conceito. Resolver a inequação menos x² mais 4x menos 4 menor que zero. O primeiro passo, pessoal, é resolver a equação associada, ou seja, resolver a equação menos x² mais 4x menos 4 igual a zero. Se você fizer o Bhaskara, você vai ver, ou se fizer soma e produto, você vai verificar que essa equaçãozinha possui apenas uma única raiz, que é a raiz 2. Beleza, então qual é a regra que a gente vai usar? A regra do Mama. Agora, recordando, e se tivesse duas raízes, que regra eu ia usar? Eu iria usar a regra do Makama. Como tem apenas uma única raiz, eu vou usar a regra que a gente acabou de aprender, que é a regrinha do Mama. Então, olha só. Vamos usar a regra prática do Mama e aqui está desenhada a nossa reta real. Bom, colocamos aqui o 2, que é a raiz, né, dessa inequação. E vamos fazer o seguinte agora. Vamos usar a regrinha do Mama. Pergunto para vocês. O número que multiplica o x² é positivo ou é negativo? É negativo, né? Você pode ver que é como se tivesse menos 1 que multiplica o x². Tem menos aqui. Isso significa que eu vou ter também menos aqui e também menos aqui. Outra coisa que eu vou perguntar para vocês. No 2, que é a raiz dessa equação. Vai ser bolinha aberta ou bolinha fechada? Bolinha aberta. Por que bolinha aberta? Porque o sinal é de menor. Se fosse sinal de maior, também seria bolinha aberta. Se fosse sinal de maior ou igual, ou menor ou igual, seria bolinha fechada. Se você não lembra do que a gente aprendeu com relação às bolinhas, revise as nossas aulas de intervalos reais, porque lá a gente explicou esses conceitos. Beleza, então a gente viu que aqui é negativo, aqui é igual a zero e aqui negativo. O que a minha inequação está pedindo? A minha inequação está pedindo os valores que são menores que zero. Onde que a inequação é menor que zero? Nesse pedacinho, que é antes do 2, e nesse outro pedacinho, que é depois do 2. E quando é igual a 2? Quando é igual a 2 é menor que zero? Não. Quando é igual a 2, ele dá o valor exatamente igual a zero.
E é o que a gente quer? Não. A gente quer os valores negativos, ou seja, menores que zero. Onde a minha função assume valores negativos? Antes do 2 e depois do 2. Ou seja, qualquer número que seja diferente de 2. Disso, a gente pode falar que o conjunto verdade dessa equação é x pertence aos reais tal que x é menor que 2 ou x é maior que 2. Tranquilo?